vamos lá. Várias vezes na história, né, os Estados Unidos entraram em guerras devido a eventos, cisne escuro, por exemplo, cisne negro, eventos assim atípicos, né? Vamos dar alguns exemplos básicos da história. Estados Unidos só tá acontecendo a Segunda Guerra Mundial na Europa. Por que os Estados Unidos vai se envolver com isso? Aí eles pararam de mandar petróleo pro Japão, o Japão ficou chateado e atacou Pearl Harbor, no Havaí. Aí eles entraram, me atacou, eu entro. Existem algumas teorias com uma certa fundamentação que Pearl Harbor foi um negócio que os Estados Unidos fez, o famoso stand down, que é tipo assim, deixa acontecer, para a gente ter uma justificativa. Vamos fingir que a gente não sabia, porque muitas das embarcações mais poderosas, os Estados Unidos tiraram de Pearl Harbor antes do ataque. Então parecia que eles já tinham uma pré-ciência. Então, assim, para entrar na Segunda Guerra, Pearl Harbor. No caso da Guerra do Vietnã, por exemplo, o que os Estados Unidos vai se envolver com a guerra lá no Vietnã, lá do outro lado? Aí o que acontece? Uma embarcação americana está lá dando um passeio ali no famoso Golfo de Tonkin. Aí eles falaram, pô, eu tava aqui de bobeira, só olhando a paisagem, tirando as fotos, e jogaram torpedo em cima de mim. Aí chegaram pro Congresso, fomos atacados lá pelos vietnamitas, a gente não queria entrar, mas vamos ter que entrar. Em 2003, se eu não estou enganado, pela Lei de Acesso à Informação, foram liberados os documentos de que esse ataque foi meio fake, que não rolou muito não, que os Estados Unidos forjou um pouquinho a situação, ou provocou os caras para poder ter um argumento para entrar na guerra. Agora, guerra ao terror ali, que começou com 11 de setembro, né? Já havia um desejo, já antigo, de ter uma justificativa para levar os Estados Unidos numa guerra contra o Iraque, né? O interessante é que Netanyahu, já muitos anos antes, ele estava falando, a gente tem que atacar o Iraque, depois de atacar o Iraque a gente vai atacar a Síria, depois de atacar a Síria a gente ataca o Irã. Então, parece que tinha um plano já antigo, ele falava muito isso, não só na mídia americana, mas no livro que ele publicou em 1995, falando sobre a urgência dos Estados Unidos encerrarem o terrorismo fundamentalista islâmico, né? Inclusive, tem uma entrevista dele de 2006 com Glenn Beck, uma entrevista na CNN, é fácil de achar na internet, em que ele fala, no meu livro de 1995, eu falei que se a gente não parasse esse extremismo islâmico, eles iam derrubar as Torres Gêmeas. Aí eu pensei, como é que o maluco já tinha dado já cantou essa pedra, né? Esse cara é meio profeta, esse maluco, ou ele sabe muito, né? É lógico que ele sabe muito, ele é veterano do exército americano, do exército israelense. E também não é uma janela assim, não foi uma janela enorme. Estamos falando de 6 anos depois, os caras foram lá e atacaram as Torres Gêmeas. Exato. Então, isso é muito doido que tu tá falando, e eu não quero te interromper não, daqui a pouco tu continua. Não, tranquilo. É só que é muito doido, porque assim, em geral, quando a gente vê as coisas acontecendo, em geral, a gente não pensa que pode ter tido ali uma certa, entre aspas, conivência do lado que sofreu o atentado, ou que sofreu o ataque, para então poder ter um motivo, uma justificativa para responder. Exato. Isso sempre aconteceu, né? E é claro que dentro do universo militar, e eu fui instrutor do curso avançado de operação psicológica lá no CEP, né? Onde você serviu também. Então, Centro de Estudos de Pessoal, lá no Forte Duque de Caxias. Exatamente, ali era Copacabana, só que é do lado esquerdo, né? No finalzinho do Leme ali. Do lado esquerdo olhando pro mar, né? Isso, porque a galera Forte, eles sempre pensam no Forte Copacabana, que é do outro lado. O Duque de Caxias não é tão famoso, quanto o Forte Copacabana. Então, assim, eu tô citando isso por causa da minha experiência nessa área militar também, né? Então, a operação de bandeira falsa, né? O false flag é sempre... não é raro ser uma justificativa para a guerra, né? Porque impérios caíram e surgiram durante grandes guerras, né? A gente sabe que a Primeira Guerra Mundial acabou com o Império Austro-Húngaro, com o Império Turco-Otomano, e depois aí a Inglaterra se consolida, né? A França se consolida, a Inglaterra sai como uma grande vitoriosa, mas os Estados Unidos também, porque não tiveram dano ao seu território, né? E os Estados Unidos ficaram olhando ali e falaram, cara, acho que tiver mais uma guerrinha, eu saio como potência global. Não deu outra, né? Segunda Guerra Mundial, primeiro, principalmente jogando um equipamento que ninguém nunca tinha visto, né? 2 bombas atômicas lá no Japão. Os caras falaram, meu irmão, tá difícil brigar com esses caras, né? Muita gente argumenta que não teve nem necessidade disso daí, né? Não teve, não. Foi mais um negócio meio que de propaganda, assim, né? E a gente viu no filme Oppenheimer, né? Que é do Christopher Nolan. É filme, mas é calcado em fatos reais. Eles entenderam que eles não podiam jogar uma bomba só. A segunda, principalmente, não tinha necessidade nenhuma. A segunda foi propaganda total. Por quê? A ideia era, eles fizeram uma arma dessa. Será que eles ainda têm outras guardadas?
Aí para mostrar que a gente tem outra, eles falaram para a equipe lá, principalmente pro Edward Teller e o Oppenheimer, né? A gente tem que fazer pelo menos 2, né? E o problema foi que junto com o projeto projeto Manhattan, né? Lá no laboratório de Los Alamos, durante a fabricação da primeira bomba atômica, o Edward Teller já tinha inventado a bomba de hidrogênio, né? E a bomba de hidrogênio é muitas vezes mais poderosa, né? E esse que é o problema. A gente já viu bombas nucleares, mas só foi usada nessa guerra, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? 1945. Mas tem os testes, né? Tem teste. Então, o teste de Castelo Bravo, que foi com essa termonuclear, aquela bomba de hidrogênio. Aí, aquilo ali, meu irmão, é um negócio... Proporções bíblicas, assim, do mal mesmo. Aquilo ali realmente mudou a história da humanidade, né? Porque se a bomba atômica já era uma coisa inacreditável, a bomba de hidrogênio, aí é complicado. Mas, por enquanto, a gente não tem, a menos que alguém tente demonstrar muita força, sim, não estamos ainda nesse nível de escalada, né? Cara, tá sendo muito falado o uso de armas nucleares agora nessa encrenca aí. É mesmo? Muito. Tá vulgarizando já, num nível que a gente já começa a ficar preocupado, né? Porque o perigo vai começando quando no discurso a coisa vai se vulgarizando, vai perdendo peso. Você fala assim, se eu acordar chateada, manda a bomba atômica. Aí os caras falam, meu irmão, não é assim. É um negócio que a gente usou uma vez na história e tem vários tratados para não usar mais. Então, conforme essa coisa vai sendo popularizada e vira citado toda hora, vai ficando complicado. Então, existem aí já muitas análises que estão prevendo já o uso de equipamento nuclear nesse conflito. Algumas linhas vão dizer que a China passou algumas armas nucleares táticas, são armas nucleares menores para o Irã, e o Irã, se realmente tivesse ali as suas usinas de enriquecimento de urânio e as suas refinarias, que já a maioria estão destruídas já, eles dizem que eles podem tentar usar um equipamento desse. Entendi. Né? E aí essas armas nucleares táticas aí, elas... óbvio, tem o poder de destruição mas sinistro, menor, mas assim, é mais localizado. É mais local, Tem uma radiação menor e tal. Mas estoura uma dessa em Tel Aviv, ferrou. Já era. Seria uma escalada monstruosa, né? Então, só voltando naquela ideia, a gente estava falando de como muitas guerras às vezes são iniciadas por ataques que, na verdade, você vê que houve uma certa conivência ou um ataque que foi forjado, né? Uhum. No caso da Baía de Tonkin, que levou os Estados Unidos para a Guerra do Vietnã, existem hoje muitos indícios aí, depois do Freedom of Information Act, né, o FOIA, de que realmente foi algo propositalmente feito. Aí a gente chega no 11 de setembro. Uhum. Porque houve um atentado nas Torres Gêmeas em 1993. Esse eu nem fiquei sabendo. Explodiram um caminhão no subsolo de uma das torres. A ideia era derrubar a Torre Norte em cima da Torre Sul e as duas caírem. Ou seja, já existia um plano muito antigo para fazer isso, né? E aí é claro que você vê uns caras assim, que nessa parte eu vou botar na conta dos outros, tá? Não é a minha opinião, é o que alguns caras muito loucos falam, tá? Aí você fala, mas você não é meio louco também? Aí, ok, mas... mas tem um limite. Eu sou louco, mas não sou burro. eu acho. Um ex-agente do FBI chamado Ted Gunderson, ele trabalhou para o FBI a vida inteira e depois ele se aposentou, mas não queria ficar parado, montou uma empresa de investigação particular. Uhum. Esse cara acabou investigando o que aconteceu no 11 de setembro. E só para a galera entender, esse cara já quase chegou muito perto de ser o diretor-geral do FBI. Ele chegou a ser o diretor do FBI de toda a Costa Leste. Tinha mais de 1.000... Costa Oeste, perdão. Mais de 1.000 agentes debaixo dele. Então era um cara grande no FBI. E ele entrou no FBI com 17 anos, né? Só podia entrar com 18, mas deixaram ele entrar porque o cara tirou 10 todas as provas. E ele trabalhava com contra-terrorismo. Então era a área dele, né? Ele disse que nas pesquisas que ele fez, isso está nas Gunderson Files, que tem uma pilha de documento lá, que ele descobriu que agentes do FBI tinham convencido alguns muçulmanos a botar essa bomba no subsolo das Torres Gêmeas. Olha. Mas aí, o que é engraçado nessas crônicas, né, e ele traz uma documentação comprobatória, que um dos agentes falou, peraí, mas a gente vai dar uma bomba falsa para eles, né? Aí o superior falou, não, a gente vai dar uma bomba real. Aí falou, não, mas se for uma bomba real, eles vão explodir o prédio. Pô. Não, mas o objetivo é esse. E aí ele desenvolve uma teoria de que os neocons, que são os neoconservadores americanos que têm
esse vínculo com o complexo industrial militar, que sempre querem guerra e capitalizam muito em cima de guerra, eles já queriam uma justificativa para partir para cima do Iraque e do Afeganistão com vários interesses. Primeiro interesse tinha o interesse de Israel também, de tirar um inimigo de cena, né, que é o Saddam Hussein. O Netanyahu sempre ia para a Assembleia Geral da ONU, para a mídia americana falar isso. O Netanyahu estudou nos Estados Unidos um bom tempo, fala inglês fluente, né? Então uma parte da história dele é vinculada com os Estados Unidos. Então eles queriam tirar um inimigo de cena, mas eles queriam também o acesso ao petróleo iraquiano, né? Então tem um monte de gente de interesse. Tem a galera de Israel, Estados Unidos, geopoliticamente, o pessoal do petróleo. Então a ideia é que eles precisavam de uma justificativa para partir para cima. Então, eles mesmos estavam incentivando pessoas com certos problemas psiquiátricos a fazer algum atentado para falar, aí, ó, viu? Não falei que fizeram alguma coisa? Então, teve em 93, aí, graças a Deus, o prédio segurou o tranco, né? Comprometeu algumas colunas principais ali do prédio, mas ele aguentou a bronca. Pô, esse é muito doido, porque assim, é meio que o cara, ele tá atingindo a própria população dentro. Exato. E assim, esse não tem traição maior do que isso, pô. Muito. Então, por isso tem um monte de gente que fica lá, esse cara tem que ser punido e tal. Então, assim, a teoria do Ted Gunderson, ele investigador do FBI, era aposentado, né? Ele morreu de uma forma bem exótica, né? É mesmo? Morreu como? Cara, eles tentaram matar ele várias vezes, né? Muitas vezes, bomba, tiro. Os caras ligavam pra casa dele e falavam, vai pra casa hoje não, que os caras estão te esperando e tal. E aí, de repente, ele, segundo o Anthony Lutidi, que era o médico pessoal dele, tem vídeo aí na internet à vontade, ele começou a aparecer com a ponta dos dedos escuras e o nariz escuro. E aí o médico fez um estudo, alguns exames e descobriu que ele tinha sido envenenado com arsênio.